Bom, agora a gente vai compreender um pouco como desenvolver uma redação da Consuplan, né? Ou seja, quais são os aspectos mais importantes. Primeira questão que eu quero chamar a atenção de vocês, né, é o seguinte: o edital do TRE do Rio de Janeiro ele trouxe uma novidade no processo avaliativo da Consuplan. Porque quando você compara editais lançados este ano, como foi o caso do TRF, por exemplo, você tinha a redação distribuída por três grandes critérios. E esses três grandes critérios eram praticamente uma cópia exata do que se fazia na Fundação Carlos Chagas. Dessa vez, né, a banca diz para vocês o quê? Que vocês vão partir de um texto dissertativo, quer dizer, um texto de exposição de ideias, a partir de uma única proposta sobre assunto de interesse geral. Então, quer dizer, eles não vão pegar um fato, a tendência não é pegar um fato, mas pegar algo mais amplo em torno de um fato. Então, vamos lá. E, além disso, né, o nosso edital deixou o quê? Claro que nós teremos uma redação que vale 10 pontos, em que você vai ter aí que tirar pelo menos 6 pontos para você ficar classificado. Como eu disse para vocês, as notas da Consuplan costumam ser muito altas. Às vezes redações muito simples, sem notas bem altas. Então, se você tem sempre que redigir, né, para você conseguir ficar acima de 9 pontos. É o ideal, tá? Lembrando que você não pode escrever menos que 20 linhas, tá certo? A banca não tem uma exigência para você se aproximar do máximo. Por exemplo, outras bancas são muito exigentes em relação a isso, mas você tem que escrever entre 20 a 30 linhas. Você escreveu 21, 22, 26 linhas, para a Consuplan isso não é tão relevante assim. Para outras bancas, sim, tá? O que não pode é escrever menos de 20 linhas. Bom, e dessa vez, como eu disse para vocês, a banca trouxe uma novidade, porque agora ela divide. É engraçado dessa banca porque ela copia duas grandes bancas. No início do ano, ela copiou a grade de avaliação da FCC. Dessa vez, ela copiou a grade de avaliação do CESP, né? E CESP que trabalha com esses aspectos aqui, ó, macro e microestruturais, tá bom? E aí, no que a gente chama de critério macro, eles vão avaliar o que de vocês? Conteúdo e construção. Conteúdo é a forma como você distribui o conteúdo da redação. Então, eles vão ver sobre pertinência da disposição relativa ao problema. Quer dizer, se você consegue escrever uma redação totalmente dentro do tema. Eles vão falar sobre ordem de desenvolvimento proposto, ou seja, se você tem uma noção de coerência, você sabe ordenar o tema. Eu vou mostrar isso para vocês como é que isso é feito, tá? Naturalmente, o seu conteúdo tem que bater com o padrão de resposta que eles vão apresentar quando eles forem liberar a vista da prova, tá bom? Mas é bem tranquilo, tá? Fique tranquilo. A parte microestrutural, os examinadores vão trabalhar aqui em cima da parte dos erros gramaticais. Basicamente é isso. E não são todos os erros gramaticais, são erros que são mais importantes. Por exemplo, como você usa as conjunções, os pronomes, né? Se os seus tempos verbais são correlatos. Olha, eu juro para você que esse item 2 aqui, eles quase não conseguem analisar, tá? Fique tranquilo. Seria analisar se um verbo, ao ser escrito no mesmo período que outro, se eles combinam, isso não dá muito tempo de o examinador examinar, porque ele teria que estar atento a todas as frases. Isso eu confesso a você que não vai ser tão complicado assim, não. Agora, precisar um vocabulário é interessante, né? Você tem que ser bom de vocabulário. Não é que você vai trabalhar com vocabulário raro, não é isso. Você vai trabalhar, por exemplo, tem pessoas que usam a palavra mesmo, tá certo? Em qualquer situação. E tem regra para usar. Tem pessoas que usam dentre, entre, não sabem qual a diferença entre dentre e entre. Então, isso é importante. Então, existem esses pequenos errinhos que contam muito. A pontuação, com certeza, todas as bancas que analisam redação são campeãs em análise de vírgula, então é interessante, não é? Concordância, principalmente a verbal, que se destaca mais. Como você usa os verbos, tem partícula C, que chama mais a atenção dos examinadores, né? A regência, principalmente a verbal, eles examinam se você sabe usar um verbo visar, se você, ao usar o verbo implicar, você soube usar conforme a norma, para o sentido que você quis dar a ele, não é? Se você sabe usar a crase, porque a crase está dentro do aspecto regência, tá bom? Colocação pronominal, se o pronome fica antes ou depois do verbo, se eu falo não ou aceitar ou não aceitá-lo, então eles vão analisar isso daí, tá? A ortografia pesa muito, né? Vocabulário adequado é praticamente precisão vocabular. Ortografia pesa bastante,
que é você escrever as coisas com correção, tá? Principalmente observando as regras ortográficas que acontecem após a reforma, tá, da ortografia. Acentuação, muitos de vocês esquecem os acentos ou simplesmente não dominam, então isso chama a atenção dos examinadores. No curso a gente passa isso daqui, passa uma peneira importante sobre aqueles erros que eles mais enxergam. Por quê? O examinador enxerga tudo que é erro? Não, gente. Eles correm contra o tempo, tá bom? E aí saiba o seguinte, se você não cometer nenhum erro, você ganha os 4 pontos, porque a redação vale 10. Se você acertar a estrutura e conteúdo todo, você ganha 6 pontos. Se você acertar toda a gramática, você tem seus 4 pontos. Se você começou a cometer de 1 a 3 erros, né, você vai ficar com 3,75, tá vendo? Então, se você cometer, vamos dizer, um erro gramatical, tu tá com 3,75. Se você cometer 2, a mesma coisa. Se você cometer 3, a mesma coisa. Então, quem erra de 1 a 3, pouca diferença tem. Então, quer dizer, aí vem uma escala, certo? Em que vai ser dada a pontuação para você conforme a quantidade de erros que você cometeu, tá? Bom, vamos falar sobre uma redação desenvolvida para o TRF, que aconteceu este ano, foi feito para a Consuplan, né? Que trouxe este tema, a solidariedade em uma sociedade individualista e injusta. Ora, gente, quando você vai fazer redação, você tem que se lembrar do seguinte, toda redação tem 3 partes, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas 3 partes não correspondem, em hipótese alguma, a 3 parágrafos, tá bom? De modo algum. O ideal é o quê? Que você tenha uma introdução que resgate o tema, tá? Ele vai promover o resgate do... Ih, perdão aqui, deixa eu apagar isso aqui. Resgate do tema e que possa sintetizar, né? Possa fazer a síntese de 3, o ideal seria isso, tá? 3 ideias que você vai desenvolver aqui no meio da sua redação, tá bom? Então, essa é chamada introdução ideal, é aquela que resgata o tema mesmo, não tem essa negócio de copiar tema não, tá? Lembro vocês que eu não comecei a trabalhar com redação para concurso ontem, trabalho há muitos anos. No desenvolvimento, o que você vai fazer? Você vai buscar esta síntese, ou seja, esse resumo das suas 3 ideias na ordem em que essas ideias foram apresentadas. Você vai ampliar essas ideias e você não só vai ampliar, mas como você vai comprovar essas ideias, tá bom? E a conclusão? Ora, a conclusão é o espaço em que você pode resumir o seu texto, né? Você pode resumir o texto, você pode oferecer soluções, tá? Diante de problemas, tá bom? Então pode haver oferta de soluções. Na prova de redação não faz isso não, a prova apenas dê um risco na palavra que você errar e escreva corretamente. Ou senão você pode trazer consequências, tá bom? De algo que você foi apresentando como causa anteriormente. Vamos ver um exemplo de uma redação bem sucedida? Aqui nós temos a solidariedade em uma sociedade individualista e injusta. Então, marquei aqui 3 palavras-chave que tem no tema. Então, isso aqui, gente, para vocês terem uma noção, é a grade de respostas, é a máscara de resposta da Consuplan. Ela trouxe isso aqui para o aluno, ó, a solidariedade em uma sociedade individualista e injusta. E ela diz tudo que ela espera do aluno. Ela espera um texto, né, que possa conter não só explicações, mas que possa ser munido de exemplos, de análises, tá certo? Ou seja, que haja realmente uma defesa de algo que foi apresentado, tá? E esse texto, aí ela dá como norte para os examinadores que vão corrigir o seu texto, né, algumas possibilidades que têm a ver com essa sociedade, né, individualista e injusta. Então vamos ver o que nós temos aqui. Aí veio uma redação que a gente digitou aqui para vocês para ficar mais fácil. A redação começa assim: a solidariedade, é fator imprescindível para que possamos melhorar nossos valores sociais vigentes, né? Aí diz, o individualismo, infelizmente, vem prosperando como uma das características centrais desta era contemporânea. E a injustiça tem sido o efeito mais direto dele,
Logo, cabe a ação solidária seu remédio contra tais vícios humanos. Bacana essa introdução. Por que ela é bacana? Vamos entender por quê. Primeiro, você vai ver que palavras-chave do tema são apresentadas ainda na introdução. Isso indica o quê? Indica o cumprimento da precisão textual. Isso é importante. Depois, o candidato entrou com 3 ideias de mundo muito importantes. Falaram do quê? Do individualismo como uma característica que é crescente na nossa era contemporânea. Veja que é para você falar de fatores atuais, tá? Sempre buscando para o dia a dia, né? E a injustiça, que é o efeito desse individualismo. As pessoas se tornam injustas quando são individualistas, né? E aí ele vê na ação solidária como remédio para esses vícios de comportamento, tá bom? É isso que é uma boa introdução. Ora, o que é um bom desenvolvimento? Vamos lá. Gente, o desenvolvimento tem que buscar aquelas qualidades que o texto apresentou. Por exemplo, se ele falou da sociedade individualista primeiro, então veja que ele vai trazer no primeiro parágrafo o aspecto individualismo. Depois ele vai falar sobre a questão da justiça. Então ele trouxe um segundo parágrafo, tá vendo? E depois ele vai falar da solidariedade como um resumo, né? Perdão, como uma solução para isso. Terceiro parágrafo. É assim que a gente desenvolve, tá certo? E você vai notar que nessa redação a gente não só desenvolve a ideia, mas como a gente comprova a ideia. Vamos ver um exemplo? Atualmente as pessoas vivem mais centradas em seu universo individual, sem dar muita atenção ao que lhes é diferente. Quer dizer, as pessoas estão vivendo o seu individualismo, ponto. Essa absorção, olha o elemento de coesão, né? Essa absorção no universo particular dá ao homem de hoje, de acordo com Zygmunt Bauman, um status de ser egocêntrico, pouco afeito à construção de laços sociais duradouros. Diante disso, como a sociedade atual se mostra frágil e insegura, as relações com o outro seguem cada vez mais reduzidas. Legal. Então veja só, o que ele fez? Ora, ele trouxe a primeira ideia, a gente não traz a comprovação à frente não, a gente traz primeiro a ideia. Depois a gente comprova. Como é que a gente comprova? Citando o autor. No nosso curso a gente estuda esses autores, tá? Mas você pode comprovar por meio de exemplos. Não precisa ser um autor, pode ser um exemplo, podem ser números, tá? Que você achar legal. Uma lei que comprova alguma coisa e tal. Depois você tira uma pequena conclusão que vai resumir, né, o seu parágrafo todo. Assim que você trabalha uma unidade de parágrafo, tá bom? Então, gente, essas são as dicas que eu quero deixar para vocês. Você vê que todo o texto é construído dessa forma, tá? Basicamente, tudo dessa forma. E a conclusão, professora? Ora, a conclusão, você pode trazer, como eu disse, uma solução, fazer um resumo, né? Veja que ele vai falar, ó, logo é imprescindível investir na formação de valores apoiados na noção de pluralidade social. Somente com esse investimento na percepção da fragilidade alheia é que teremos uma sociedade mais coesa, democrática e solidária. Perfeito. Trouxe para mim uma solução, tá bom? Então, gente, é isso aí. São as dicas que eu gostaria de deixar para vocês no primeiro momento, ok? Então, vamos seguindo.